Hoje eu trouxe aqui um conteúdo rapidamente, resumidamente, e eu quero contribuir com vocês que estão nessa busca do despertar da consciência, da centelha divina, né? Então eu vou trazer mais uma vez você cristão, você evangélico, que acredita nessa história de arrebatamento, de juízo final, você que acredita na história de bem contra o mal, Deus versus o diabo, anjos versus o demônio, né? Demônios em si. Você que acredita na ressurreição, então preste atenção nesse tipo de conteúdo, porque vai te ajudar a aprimorar e entender melhor que isso foi extremamente cópia e mais cópia de crenças mais antigas. O cristianismo em si, ele é embutido nele, né, diversas crenças, diversas liturgias de outras crenças. Então, sem mais delongas, vamos continuar esse assunto importante, ok? Não esquece de deixar o seu like, contribuir, deixando um comentário construtivo e compartilhando cada vídeo aqui para crescimento do canal e existência. Afinal, é você que motiva o canal a continuar movimentando e trazendo esses assuntos aqui, ok? Primeiro passo, já falei muito de zoroatrismo, o principal pico, né, que fundou, inspirou o cristianismo, principalmente, indiretamente e diretamente, tá? Por que eu digo indiretamente? Porque a Igreja Católica, ela se apropriou principalmente do judaísmo, né? Dos judeus. E é como se, eu dou o exemplo, que ela limpou a bunda com a bosta, com todo respeito a quem segue as outras tradições. Por que eu digo isso? A gente tem muita mania de dizer que o cristianismo, né, ele veio da grande prostituta. Quem lê 17 e 18 de Apocalipse entende isso. Só que só acusar a Igreja Católica é fácil. A gente sabe que os judeus são politeístas, já praticavam diversas liturgias, diversas deidades, diversos deuses. Mas judeus também não são inocentes. Eles se apropriaram das histórias dos hebreus, tá? E outras culturas à época. A principal dela é o zoroatrismo. Por isso que eu digo que é indiretamente o cristianismo herdando de herança, de sincretismo, essas religiões de tabela, né? Então, quando ela absorve o judaísmo, ela traz essas outras crenças embutidas dentro do judaísmo. Então, o judaísmo se inspirou no zoroatrismo, tá? É daqui que nasce o conceito de juízo final, de arrebatamento, né? O conceito final de ressurreição dos mortos, bem contra o mal, né? Olha só, bem versus o mal cósmico. O principal foco aqui, quando você fala, mas anjo versus demônios, Deus versus o diabo, não existe? Existe, é só você pesquisar esse nome na cultura, né, bem antiga, sobre Ahura Mazda, Yangra Maniil, acho que é assim que pronuncia. É de lá que veio o conceito de juízo após a morte, sabe, aquele julgamento final. O conceito de céu, de inferno, já falei aqui que na Gnosis você aprende que isso são estados de consciência, tá? E não propriamente um lugar, uma região espiritual. E ressurreição dos mortos também é pregado pelo cristianismo, mas veio do conceito zoroastra. E também o juízo final, certo? Ideia de salvador futuro, que em vez de você chamar de Jesus, lá no zoroatrismo, zoroastra, chamam de Shaoshiante. Acho que esse é o nome que pronuncia. Então, o conceito de um messias, de um super-herói vindo para acessionar o restante que ficou, isso é espalhado em diversas culturas, em diversas crenças. Não é próprio do cristianismo, não é só o cristianismo que tem a promessa de um futuro resgate. Acho que é assim que fala. Isso já existia séculos antes de existir o cristianismo, lá por volta do ano de 1200 a 600 anos AC,
antes de Cristo ou a Era Comum. Ok, pessoal? Então, o que acontece depois disso? Quando o povo hebreu é levado escravo para a Babilônia, no Egito, é levado cativo, né? Esse povo hebreu, eles se misturam com o povo babilônico, o povo ali da Canaã, né? E o povo, eles realmente já adoravam diversas deidades. Ali nascem duas linguagens. O hebraico, que é dos hebreus, é o paleo-arcaico. Quando se mistura com os babilônicos, aí corrompe e nasce o hebraico moderno, que é o hebraico cheio de sinais massoréticos. Aquele hebraico cheio de pontinhos, cheio de pinguinhos. É o hebraico padrão de hoje em dia, que foi deturpado. E também nasce o aramaico. Aramaico é uma linguagem babilônica, tá? A mistura do povo hebreu e o povo babilônico. Então, quando os judeus entram em contato com esse império, o Império Persa, é o período do cativeiro, o período da escravização, né, na Babilônia. E muitas dessas ideias começam a aparecer, porque influências, sincretismo, né? Mais tarde, antes disso, o judaísmo já era mais focado em vida presente, né? Depois disso, após o exílio, nascem esses conceitos de anjo, julgamento final, ressurreição, né? Tudo foi integrado à questão do diabo. Depois surgem todos esses conceitos, tá vendo? No cristianismo, que se apropria da história dos judeus, até judeus, eu sempre aqui bato na tecla que não existe letra J nem no próprio hebraico, muito menos no aramaico, muito menos no grego e nem no latim. Só existe a letra J 500 anos de existência. Então, veja bem como você pronuncia hoje Jesus, Jó, Jeremias, Josué, Jacó, né? Anjo, Jezabel, Jerusalém. É para você pensar. Se a letra J só tem 500 anos, então as pronúncias que você conhece, que eu mencionei agora dentro da Bíblia, não podem ser originais, são alteradas, certo? Então o judaísmo, judaico, judeus, já veio prostituído de lá quando Roma se apropria da história dos judeus, certo? O cristianismo herda de tabela esse judaísmo transformado, esse judaísmo que já foi deturpado dos hebreus, ok, pessoal? Aí começa a desenvolver ainda mais, colocando o sincretismo e mitologias gregas, para engrossar a questão do diabo que veio de Angra Mainyu ou Harimã, lá do zoroatrismo, começa a criar o conceito do inferno, que o inferno já é do deus Hades, o deus do submundo, o deus dos mortos, né? Hades é um deus grego. Então hoje você acredita em inferno porque a Igreja Católica também, além de ter pegado essa crença que foi copiada do zoroatrismo para o judaísmo e agora adaptada ao cristianismo, ela engrossou com a mitologia grega. Então céu e inferno, né? Juízo final, condenação, salvação, figura do diabo mais definida. E olha a imagem. Por que eu trago a imagem do Papa segurando um cálice de ouro, comparado ao versículo, quem é essa mulher aí de vermelho com a taça na mão? 17 e 18 de Apocalipse. Vai dizer, conforme o texto aqui embaixo, ó, é a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Olha a cor das roupas dos padres, dos papas, dos sacerdotes do Vaticano. Ela é adornada com ouro, ou seja, a igreja toda tem seus objetos folheado a ouro, feito da Inquisição, feito do comércio de indulgência, melhor corrigindo. O que é o comércio de indulgência? Ela vendia salvação, ela vendia perdão de pecado, e com isso ela se enriqueceu. Então, ela se veste de púrpura e de ouro, né? Contendo uma taça de ouro na mão, cheio do quê? Abominações e imundícias da sua fornicação. Que abominação é essa e que imundícia é essa? É justamente esse sincretismo que estamos falando, né? A taça é justamente a própria Bíblia que você bebe nessa taça.
Você se embriagou, tá vendo? Ó? Abominações e imundícias. Imundícias da sua fornicação, certo? Fornicação não é o ato sexual, é o ato de se corromper com outras crenças, se corromper com o paganismo e embutir essas ritualísticas dentro da própria Bíblia. Quando você faz Santa Ceia, partir de pão, certo? Você está fazendo doutrina mitraica, mitraísmo. Quando você se batiza, você está fazendo um contrato, um pacto com Jeová, que é o Demiurgo, que é o Arconte, né? Que é o Sabaote e Aldabaote. Então olha só como você está integrando essa egrégora negativa que matou um monte de gente no passado, tanto no tempo da lei aí no Velho Testamento, como no nascimento do próprio cristianismo, invadindo terra, dizimando culturas, endemonizando as outras. Na sua testa, ou seja, na testa dessa mulher, está escrito mistério, né? Que na verdade outras traduções vão dizer confusão. Por isso que é uma confusão, uma doutrina contra a outra. A Assembleia é de um jeito, a congregação é de outra, né? A Deus é Amor é de outra, a Universal é de outra. Não vou nem entrar nas outras questões das outras crenças. Falando de cristianismo, é um corpo fatiado. Como que vocês dizem que separados se tornam em conjunto um só corpo, o corpo de Cristo, que não pode haver facções e divisões? É engano, você nunca vai ver um Marcos Feliciano pregar numa igreja universal. Você nunca vai ver um Silas Malafaia pregar dentro de uma igreja Deus é Amor, e assim por diante. Então é uma confusão. Então na grande prostituta, ela é o quê? Mãe. Tá vendo aqui, ó? Mãe das prostituições. Porque todas essas doutrinas são prostitutas. Quando você vai à igreja, você vai ao puteiro espiritual. É forte essas palavras, mas é real. E é cheio das abominações desse sincretismo que já é cópia do zoroatrismo, do mitraísmo, adaptada no judaísmo, que é politeísta, e agora passando para a Igreja Católica, que também é politeísta. E quando você adere uma fé cristã, uma igreja evangélica, indiretamente você é um católico reformado. É um crente que não admite o catolicismo, mas é um católico reformado pela doutrina de Lutero. Você adaptou, você aceitou o Jesus que é embutido nele Mitra, Horus, Tamuz, Dionísio, Serapis, Apolônio de Tiana, Esos, Taô, né, Baco e assim por diante. Olha quanta pancada de sincretismo existe embutido só no personagem Jesus, certo? Então vocês pregam arrebatamento. Aqui eu trouxe a imagem, nada pessoal contra cada um deles, mas para você pensar que todos eles pregam arrebatamento. O primeiro aqui é o Romilson Ferreira, né? Inclusive eu esbarrei nessa crença lá no início. Eu também falava de Alcha. Depois eu vi que todos eles pregam o mesmo criador da matéria, o criador do mundo. Eles mesmos falam, né? O criador do universo. Quem é o criador do universo? Não é o mesmo que a fonte primordial, não é o mesmo que o Uno, não é o mesmo que criou, né? A centelha divina, as consciência, o espírito. O criador do mundo é uma coisa, o criador do espírito é outra coisa. Então todos eles vão pregar arrebatamento, que inclusive eu falo que arrebatamento, sair para fora, sai dela, povo meu. Sair para fora do sistema, da mecânica de crença. Isso é arrebatamento. É acordar a sua percepção que tudo é engano. Isso é despertar, isso é ser arrebatado. Sair para fora da corrupção, da mentira, do engano dos templos. Olha só escancarado. O Criador não habita em feito por mãos de homens. Se não habita, por que você chama de casa de Deus? Por que você congrega num lugar? Você só congrega porque você não tem ciência. Que está escrito... Aliás, está escrito não. Entre os concílios, teve Teodósio. E ele colocou justamente essa questão de estar congregado. Você usar versículos, mas não deixando de congregar, como é costume de muitos. Isso foi adaptado para combater justamente os essênios, ou seja, os gnósticos da época. Se no gnosticismo tem tanta mentira, por que descartaram os seus pergaminhos, os manuscritos que foram achados no Mar Morto? Por que foram rejeitados? Por que foram perseguidos? Tá? Mas é um movimento
da época, antes dos cristãos, movimento de gnose, gnosticismo. Não, gnosticismo pode até concordar que é um movimento da época, mas gnose não tem nada a ver com gnosticismo. Já existia muito tempo atrás. Gnose é aquela que você não segue regras, parâmetros, se inclina a dogmas, a doutrinas, mas nasce dentro de você uma percepção. Cara, eu concordo com isso. Eu só não tinha como expressar, eu não sabia falar, mas, cara, eu aqui parado, vendo você falar, eu tinha todas essas informações e concordo com isso, tá vendo? Só tava dormindo, adormecido. Então, de onde veio a doutrina de arrebatamento? Esse cara aqui, que chama John Nelson Darby, vocês podem pesquisar por conta própria, isso é mais recente, arrebatamento. Surge dentro do protestantismo moderno, especialmente com John Nelson Darby, o cara que fundou o dispensacionalismo, né? Quem conhece a questão da Rua Azusa, já ouviu falar da Rua Azusa? Vocês que são pentecostais, com certeza já estudaram isso, né? Movimento ali das primeiras assembleias, né? Os italianos, o pessoal da congregação, Deus é Amor, né? Pessoal da Assembleia, conhece muito bem a história de Nelson Darby. Então, esse cara é que criou a doutrina do arrebatamento. Não vem diretamente do zoroatrismo. Isso tudo é sincretismo, tá? Resumindo, sem enrolação, sem colocar fermento. Pelo contrário, tirando o fermento. Eu não estou distorcendo. Eu estou consertando o que já está distorcido pelo que você tem como real, como que você segue dentro dos templos. Você pode pesquisar isso aqui que eu estou falando. Bem versus mal, juízo final, céu e inferno, ressurreição dos mortos, tudo isso é influência do zoroatrismo embutido no judaísmo. Então, quando a Igreja Católica se apropria da história dos judeus, ela compra todas essas crenças pagãs embutidas no judaísmo. Ficou claro? Cristianismo não copiou diretamente, embora ela também colocou fermento e leveduto da massa, né? Ela adaptou mais um pouquinho do que já estava totalmente deturpado e herdou essas ideias via judaísmo. Sincretismo. O que é sincretismo? É é trocar de roupa, mas manter o mesmo corpo, a mesma estética, a mesma programação, né? Só trocou do nome dos personagens, mas a história, os rituais são os mesmos. Então, tudo isso aqui que você vê na tela provém, né, da prostituição romana. Tudo isso é o que o versículo diz: a grande prostituta e as suas filhas. Tudo isso acredita em arrebatamento. Tudo isso acredita em ressurreição dos mortos. Tudo isso de igreja acredita, né, em questão de céu e inferno. Por quê? Não estudam, não se aplicam, não querem entender, não buscam. E quando você traz algo coerente, vai dizer que você tá maluco, que você se apostasiou, que você tá enganando o povo. Infelizmente, é trágico, né? Mas os despertados, com certeza, verão coerência no que eu tô falando. Se você gostou, tá, pessoal? Não esquece de compartilhar, deixar seu like. Pode seguir também no TikTok. Estamos lá com um vídeo mais curto, mais resumido. Temos publicações no Facebook. E vamos fazer esse trabalho aqui para despertar as pessoas, né? Gratidão a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui.